Olá, meu povo, bom dia a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos graças a Deus por estarmos aqui hoje, nesta manhã de domingo, às 7 horas e 35 minutos do dia 12 de setembro de 2021. Né? Estamos aí há 102 dias, ou melhor, 110 dias de 2022, né? Pois bem, e hoje, meus caros, também é dia da nossa live da EBD, a nossa já oficialíssima live da EBD, né? E estamos aqui a estudar estas lições bíblicas, né? Vou botar assim, fica melhor, né? Terceiro trimestre das lições bíblicas da nossa escola dominical, né? Cujo tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E hoje a lição de número 11. Meus caros, estamos já chegando no final do trimestre, né? Lição de número 11, aí, né? Cujo tema é o reinado de Ezequias, o rei Ezequias, tá? Esta é a nossa lição de número 11, tá? Desde já quero agradecer a você que nos assiste todo domingo de manhã, sempre nesse horário, de 7h30 até as 8h30, aqui no Facebook, né? A você que está nos assistindo pelo celular, né? Mande seus joinhas, mande seus coraçõezinhos aí, que é para o Facebook interpretar que a nossa live está sendo aceita. Bispo Jonathan Stark, a paz do Senhor seja contigo, meu querido. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, teu ministério aí. Tranquilo? Vocês que nos assistem não são evangélicos ainda, né? Fiquem à vontade para fazê-lo, né? Se tiver uma Bíblia em mãos para acompanhar, será de muito bom grado. E no final, querendo, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tranquilos? Pois bem. E antes que eu esqueça, né, dê uma batida lá no nosso canal da Escola Dominical, né, no YouTube, canal EBD Palavra Viva. Né? Precisamos aí de 1000 inscritos para também poder fazer a transmissão pelo YouTube, tá? Queremos aí, com a ajuda de Deus, fazer transmissões simultâneas. Tranquilos? Pois bem, vamos avançar, né? Vamos avançar. O textual da nossa lição se encontra basicamente no segundo livro dos Reis, capítulo de número 18 e o versículo 5, que assim está escrito: No Senhor Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. A verdade prática assim nos diz: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, os que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda. Está repetido aqui, meus caros. Quem estiver com a revista pode observar aí. Mas basicamente a verdade prática é esta: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. É porque está repetido aqui, né?
aí às vezes induz o leitor a erro, né? Pois bem, a nossa leitura bíblica em classe, a nossa tradicional leitura bíblica em classe, se encontra no segundo livro dos Reis, capítulos de número 18, versículos 1 ao 3, e depois saltamos para o 13, saltamos depois para os versículos 28 e 29. E depois iremos para o capítulo 19, versículos 1, e aí salta para o 5 ao 7, depois salta para o 15, 16 e aí 20 e 21. Tranquilos? Pois bem, inicialmente, segundo livro dos Reis, 18, versículos 1 ao 3. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filho de Zacarias. Pois bem. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Agora, vamos saltar para o versículo 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra as cidades fortes de Judá e as tomou. Agora vamos saltar para o versículo 28 e 29. Rabsaque, pois, se pôs em pé e e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. E o 29 diz: assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Agora, vamos para o capítulo 19, versículos 1, e depois saltamos para os 5 ao 7. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Este Isaías aqui é o profeta, tá? E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. E o 7. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E agora saltaremos para o versículo 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Olha aí. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. E agora vamos saltar para o versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra do Senhor, que o Senhor falou dele. A virgem, ó filha de Sião, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. E, meus caros, essa foi a nossa tradicional leitura bíblica em classe. Pois bem, na aula passada, nós estudamos aqui sobre o cativeiro de Israel, o Reino do Norte.
né? Nós vimos aqui os antecedentes históricos que motivaram o cativeiro, né? Voltamos um pouquinho à Era de Salomão, explicando, né, alguns desses antecedentes que futuramente causariam a divisão de Israel em dois reinos, norte e sul, né? Isso nós já vimos aqui, né, em lições anteriores. Vimos também, né, as consequências diretas, né, do cativeiro, né, e trouxemos aqui alguma aplicação prática para nossos dias. Irmã Meire Santana, bom dia, a paz, querida. Eu estou vendo que a senhora chegou. Né? Cadeira cativa aí na nossa live da EBD, né? Nossa apoiadora, nossa compartilhadora, né? Muito obrigado pela sua presença, irmão. Deus continue abençoando a sua casa, sua família aí como um todo e o ministério que a senhora hoje exerce na congregação. Tranquilos, meus caros. Bem, se alguém quiser mais detalhes sobre a aula da semana passada, convido você a revisitá-la aí na nossa linha do tempo e também dar uma batida lá no canal EBD Palavra Viva no YouTube, que o vídeo já está lá, né? E logo mais, depois que terminarmos essa transmissão, este vídeo também vai estar lá, né? E aí, peço que se inscrevam lá, né? Compartilhem, ativem as notificações, tá? Pois bem, meus caros, vamos ao que interessa, né? Antes de nós entrarmos propriamente no tema, é necessário nós esclarecermos um pouco sobre a situação de Judá. Porque como nós dissemos aqui, logo no início da leitura bíblica em classe, nós vimos aqui que o rei Ezequias, ele era rei de Judá, que neste contexto representava o reino do sul, tá? Cuja capital era em Jerusalém, tá? Nós vimos aqui que o reino do norte era composto por 10 tribos, cuja capital era Samaria, né? E que foi destruída por completo pela Assíria no ano 722 a.C., né? Lá, quando ocorreu a invasão, né, por parte de Salmaneser V, nós vimos isso, né? E que dizimou completamente a nação, né? E agora nós temos aqui o Reino do Sul, que era basicamente duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, né? Cuja capital, como já dissemos, era em Jerusalém. Né? E lá, em Judá, também havia um clima de instabilidade política e religiosa, né? Infelizmente, alguns dos reis que passaram por Judá também aderiram à idolatria praticada lá pelos filhos do reino do norte, tá? E especialmente o culto a Baal e a outras divindades a ele associadas, né? Enfim, meus caros, e nós vimos aqui também, isso semana passada um pouquinho, né, sobre a situação dos reinos do norte, né? E vimos que a situação de Judá não era muito diferente, tá? De sorte que, né, Deus precisou levantar alguém para promover uma grande reforma, tá? E quem foi este alguém? Este alguém foi ninguém menos que o rei Ezequias, né, que passou a governar a partir do ano 729, né, antes de Cristo. Governou aí 29 anos, né, até o ano 700. Né? Em tese, ele teria governado 40 anos. Por quê? Porque, na verdade,
se somarmos aí 29 com, na verdade, um pouco mais, né, de 29, porque na verdade ele assumiu o império, o reino, aos 11 anos de idade, em regime de cooperação com seu pai. Já vimos aqui que Ezequias era filho de Acais, tá? Isso está aqui na leitura bíblica em classe, tá? E também está no livro, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 16 e o versículo de número 20. Nós já vamos lá rapidinho e aqui nós já começamos o nosso tradicional tour pela Bíblia. Tranquilos? Pois bem, né? Nós vamos lá rapidinho, tá? 16, 20. E dormiu Acás com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Viram? Então aqui, né? Tão logo Acás dormiu, Ezequias assumiu. Mas Ezequias assumiu aí, dos 11 até os 25, 14 anos de corregência com o seu pai, né? Certamente aprendendo, né, noções sobre governo e tal, aquela coisa, né? Como gerir uma nação. Observou, inclusive, a conduta de seu pai, que era um rei idólatra, né? E procurou, ao contrário de seu pai, fazer o que era reto perante o Senhor. Já já vamos retomar isso, tá? E também aqui, nós vamos ver isso aqui também, no capítulo 18, versículo 1, né? Do segundo livro dos Reis, que está aqui na nossa leitura bíblica em classe, né? Que diz lá claramente, né? E também, esta passagem, né, está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29, versículo 1, tá? Inclusive, nós vamos passear bastante pelo livro das Crônicas, tá? Especialmente o segundo livro, tá? Vamos ver como é que está lá a passagem, né? 29, 1. Olha o que diz o trecho. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. Viram? Então, meus caros, nós vamos ver aqui, basicamente, que Ezequias tinha antecedentes históricos, vinha de uma linhagem real. Tranquilos? Mas não era só isso. Ezequias era um rei temente a Deus. E onde é que nós vemos isso? Nós vemos aqui, já no capítulo 18 do segundo livro dos Reis, versículo de número 6. Olha o que nos diz, né? Vamos pegar do 5, que diz assim: No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. E o 6. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o 7 também, vamos ler o 7. Assim foi o Senhor com ele. Ele quem? Com Ezequias. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Já já nós vamos falar um pouco disso, tá? Desta última parte aí. Segura aí, segura esse versículo 7 aí, tá? Pois bem, e nós vemos que essa passagem também está no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 2. E aqui mesmo,
no segundo livro dos Reis, agora no capítulo 20, versículos 1 a 6, né? Nós vemos aqui, né, a oração de Ezequias, né, acerca da enfermidade que o acometera, né? E ele orou ao Senhor, né, e trouxe à memória do Senhor, né, o fato de que ele andou reto, fez o que era reto aos olhos do Senhor, né? E aí os irmãos já conhecem a história, né? O profeta Isaías volta até ele e, usado por Deus, diz que ele teria mais 15 anos de vida. Tranquilos? A leitura é um pouco extensa, por isso mesmo não fizemos menção dela aqui. Apenas citamos, né? Aí quem quiser se aprofundar, né, na leitura, fique à vontade para fazê-lo, tá? Pois bem, mas além de ser um homem temente a Deus, além de ser um homem que fazia o que era reto perante o seu Senhor, Ezequias também ficou conhecido por ser um rei reformista. Isso mesmo, meus caros, reformista, tá? A palavra certa é essa, reformista. E por que ele ficou conhecido por ser um rei reformista? Nós vamos aqui, né, no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 2 e 3. Né? Olha o que nos diz o texto. No 2, vamos ver, né, aquela referência que citamos, né, acerca do temor de Ezequias perante o Senhor. Olha o que nos diz o texto. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. E aqui, o que nos interessa para tratar do caráter reformista do governo de Ezequias. Ele, no ano primeiro de seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Viram? A primeira coisa que ele começou foi reparando as portas da casa do Senhor. Viram? Que lição isso nos traz, hein? Devemos fechar todas as brechas da nossa casa espiritual, meus caros, tá? Para que o inimigo não entre e não venha minar a nossa casa espiritual, tá? Vamos ter cuidado, olha a responsabilidade, né? Como dizia Salomão no livro de Provérbios, de número 4, verso 23, ele diz lá, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Né? Já retomaremos essa questão, tá? Pois bem, segura aí. Né? Nós vemos aqui basicamente isso. Né? Quando você fecha a porta, né, da sua casa, né, você se resguarda dos ataques, dos perigos que vêm de fora. Tranquilo? Então, o rei Ezequias tratou imediatamente de reparar as portas da casa espiritual, né? Do templo do Senhor. Tá? Pois bem. Mas enfim, meus caros, foi só isso? Não. Ezequias promoveu diversas reformas em Judá. A primeira delas foi na religião. Nós vamos ver aqui, já no livro segundo livro das Crônicas, aqui mesmo no capítulo 29, versículos 7 ao 12, né? Nós vamos ver aqui, né, Ezequias, né, organizando os reparos do templo. Ele derrubou altares, tirou altares, tá? Ele simplesmente
organizou a liturgia do culto na casa do Senhor, né? Fez diversas reformas, né? Diversas reformas. Né? E convocou, né, todo o povo. Mas antes de convocar todo o povo, né, primeiramente, ele também convocou a liderança. E nós vamos ver aqui, isso sabe onde? A convocação dos líderes. Aqui no nos versículos 4 ao 6. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Eles disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Viram que eu falei aqui, né? Ele mandou tirar todos os altares aos deuses estranhos, né? Esse foi o principal motivo da ruptura, né, da aliança que seu pai Acaz fez com o rei da Síria, né? E aqui, a partir do momento que Ezequias toma essa atitude de romper com o reino da Síria, né, a aliança que seu pai fez, uma aliança que não foi autorizada por Deus, né? Note-se que Acaz cometeu os mesmos erros dos reis lá dos reinos do norte, né, em fazer alianças pagãs, né? Desde Salomão. Salomão foi o primeiro a fazer esses tipos de alianças não autorizadas por Deus, e por causa disso Deus anunciou, né, através do profeta Aías, né, a divisão do reino e colocaria Jeroboão como o rei do reino do norte. Nós já vimos isso aqui, tá? Quando estudamos lá a divisão do reino, quando estudamos sobre Jeroboão, o primeiro, né, que era servo de Salomão e assumiu o reino do norte, né, em seu lugar, né? Enfim. E nós vimos também aqui, né, Roboão, né, filho de Salomão, assumindo nesta ocasião o reino do sul, tá? Nós já vimos isso aqui, né? Então, meus caros, e aqui, basicamente, né, Ezequias manda tirar toda aquela quinquilharia, todos os ídolos, todos os utensílios utilizados na cultuação dos deuses estranhos, né? E isso causou revolta. Já vamos ver as consequências dessa revolta, dessa indignação da Assíria, tá? Pois bem. E aqui no versículo 5, como nós já lemos, né, mandou tirar do santuário toda a imundícia. E o 6, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram. E desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Viram? Aqui Ezequias, ele reconhece, né, os pecados de seus antecessores, né, e agora convoca a liderança em primeiro lugar a promover um conserto, né, um conserto aqui no sentido de pacto, de restabelecer o culto ao Senhor no reino de Judá, tá? E no 7 ele diz assim claramente: também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incensos nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Isso aqui já é a continuação das transgressões que os antepassados haviam cometido, né? E aí Ezequias descreve, né, que sobre eles veio grande ira e os entregou à assolação, ao assobio, como ele diz aqui no versículo 8, tá? Pois bem, e os fez caírem à espada. Não obstante a isso, nós vamos ver também que as reformas no campo da política,
aconteceram, né? Nós vamos ver isso aqui no capítulo 18 do segundo livro dos Reis, nos versículos 19 a 25, né? E também os versículos 28 ao 35, tá? São leituras um pouco extensas, né? Então, não vamos ler aqui, né? Vamos deixar aí para dever de casa, tá? Enfim, para vocês aí se debruçarem um pouco, né, sobre esta leitura, tá? Enfim, né, que é um pouco extensa, entende? Aí vai tomar muito tempo nosso aqui, tá? Bem, e como nós já vimos, observamos aqui que o reinado de Ezequias, né, em que pese haver alguns altos e baixos, foi um reinado, eu diria que apoteótico, tanto em termos espirituais, quanto também em termos políticos e sociais. Sim, meus caros, na época do rei Ezequias, houve grande prosperidade na nação de Judá, né? Na época dele, houve também grandes conquistas, grandes feitos, grandes vitórias. Já vamos ver já uma delas, tá? De sorte que, como está escrito, né, Deus era com o rei Ezequias. Por quê? Porque primeiramente ele se preocupou, né, em trazer o povo nos caminhos do Senhor, né? E nós vamos ver isso aqui, né, já neste tópico 3 que nós estamos estudando aqui, tá? Quando nós falamos sobre o seu reinado. Foi um reinado justo, né? Um reinado de justiça, né? E nós vamos ver aqui logo de cara o primeiro ponto alto do seu reinado, né? E que ponto alto seria este? A purificação dos locais sagrados, tá? Nós vamos aqui mesmo no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 29, né? Já viram que estamos fazendo bastante uso do capítulo 29 de Crônicas, né? Porque ele é bastante detalhista nessa questão das reformas, né? Da política reformista do rei Ezequias, tá? Inclusive, logo no início aí, né, em algumas versões das Bíblias, né, na epígrafe do capítulo 29, está escrito assim: Ezequias manda purificar o templo. Né? E aqui nos versículos 18 e 19, está escrito assim: Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Viram? Aqui nós vemos que não só os locais, né, mas também os utensílios que serviam, né, a liturgia do culto ao Senhor. Né? Se voltarmos um pouquinho aqui no versículo 17, né, vocês vão ver ele dizendo o seguinte: Começaram, pois, a santificar ao primeiro dia do mês, ao primeiro do mês, primeiro dia do mês primeiro, e ao oitavo dia do mês. Vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor, e em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Viram? Observe que nós vamos analisar aqui
exatamente este ponto. Este é um dos pontos mais altos do reinado de Ezequias, né? Ele reorganiza a casa, né? Ele primeiramente faz toda essa reforma, né? Começa primeiramente pela liderança, né? Ele chama, nós vimos aqui no versículo 4, ele chama os sacerdotes e os levitas, né? Sim, meus caros, porque todo avivamento, toda reforma espiritual no contexto da Igreja de Cristo deve começar primeiramente pela liderança. Porque, meus caros, como eu sempre digo, a igreja é o reflexo do seu líder, tá? Falo isso com base nas Escrituras. Já vimos aqui em outro momento, né? Lá no livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo 7, o escritor fala abertamente isso. Ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando, inclusive, para a vossa maneira de viver. Está lá, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Em outras palavras, o que nós dissemos aqui, né, que a igreja é reflexo do seu líder. Se o líder for comprometido com a obra, for espiritual, for um homem irrepreensível diante de Deus, for um homem sábio, consequentemente a igreja também o será. Por quê? Porque, como está escrito na passagem, a igreja irá procurar de algum modo imitar a fé deste homem de Deus e da também mulher de Deus, tá? Então, meus caros, é disso que nós temos que ter isso em mente, né? Então, a reforma começou de cima para baixo, primeiramente na liderança, né? Isto é, o líder, para impactar a igreja, ele primeiramente precisa ser o alvo direto da reforma. Foi assim com Ezequias, e ele automaticamente chamou os líderes religiosos para promoverem essa reforma, esta reforma espiritual. E por que não dizer este avivamento, né? E, inclusive, houve grande comoção de todo o povo em ver novamente o culto ao Senhor restabelecido, e todos ali com um só coração, né? Já já a gente vai retomar isso, adoraram ao Senhor. Já que falamos disso, né? É o nosso próximo ponto, o nosso próximo ponto alto do reinado de Ezequias, que fala sobre a adoração coletiva de caráter nacional, tá? Sabe onde é que isso está? Está aqui mesmo no capítulo 29 do segundo livro das Crônicas, nos versículos 28 ao 31. E está escrito assim: e toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. E, acabando de o oferecer, o rei e todos quanto com ele se acharam, se prostraram e adoraram. A quem? Ao Deus dos deuses, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, né? É assim que a gente canta nas nossas igrejas, né? Parece até que eu vejo, né? A Bíblia não diz exatamente o cântico, né? O louvor que eles entoavam, mas eu acredito que era algo parecido com isto, né? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, né? Deveria ser algo assim, né? Eu estou aqui só conjecturando, tá? A Bíblia não diz qual era o hino que eles cantavam, né? Mas eu, na minha imaginação, né, acredito eu que era algo parecido com isso aqui, que nós né, cantamos aqui um trechinho, tá? Pois bem, e o versículo 30 diz assim: então o rei Ezequias e os maiorais disseram
aos levitas que louvassem, ó, tá vendo? Louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf. Que palavras de Davi e de Asaf são estas? O livro dos Salmos, meu caro, o livro de Cântico, o famoso hinário de Israel, tá? O livro dos Cânticos de Sião, né? E das palavras de Davi e de Asaf, o vidente, tá? E o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse, versículo 31 já, tá? Agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor. E todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. Viram aqui que eu falei agora há pouco que todos em um só coração tinham o mesmo espírito, todos estavam ali, né? Houve grande comoção, né? Todos ficaram encantados, né? Em ver o culto restabelecido, o culto ao Senhor restabelecido, né? Com cânticos, com trombetas, com instrumentos de Davi e tudo mais, né? Harpa, instrumentos de sopro, flauta, entre outros, né? Instrumentos de percussão, que naquele tempo já existia, né? Enfim, né? Também nós vamos ver isto, sabe onde? Aqui já do lado aí, ó, capítulo 30, versículos 20, né? Cadê? Aqui. Né? Aqui nós já vemos o Senhor trazendo a resposta da oração de Ezequias e de todo o povo, né? Por terem santificado ao Senhor. Veja, e ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo, né? E o versículo 25 ao 27 diz: E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, né? Israel aqui, no caso, os filhos do reino do norte. Veja que este avivamento promovido por Ezequias alcançou aos remanescentes do reino do norte, né? De sorte que muitos deles foram impactados e vieram. Não, eu também vou lá, né? Eu vou lá ver o que o Senhor dos Exércitos está fazendo no meio do povo. Eu quero também ser algo dessa bênção, eu também quero adorar, também quero cultuar. Imagine, né? Que todos que vieram de Israel, como também os estrangeiros, olha aí, os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá, estrangeiros aqui de outros povos, tá? Sírios, persas e por aí vai, egípcios. E o 26, né? Diz assim: E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, ó, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação aos céus. Isso é espetacular, meus caros. Isso é espetacular, né? Isto é espetacular. Imagine aqui, né? Toda a nação prostrada diante do Deus vivo. Imagine, meus caros. Aqui na minha mente, aqui nas minhas viagens, eu fiquei imaginando até as crianças, né? Imagine até, porque todo o povo, tá? Principalmente as crianças, né? Eu fico imaginando as crianças ali cantando, servindo a Deus e tal, né? Glorificando. Isso é espetacular. Que lição isso nos traz, né? Como eu disse, né? A igreja hoje é reflexo do seu líder, tá? Que Deus levante homens e mulheres comprometidos, né? Com a obra, com a igreja.
E o nosso terceiro ponto alto aqui do reinado de Ezequias fala da sua oração e também do livramento que o Senhor daria à nação de Israel, ao reino de Judá. Meus caros, lembram que eu falei que as reformas de Ezequias trouxeram inimizade, representou a ruptura de aliança entre Judá e o reino da Assíria? Eu trouxe aqui, destaquei aqui, tá? Do livro do comentarista, ó, o livro de base da nossa lição, tá? Que a lição foi tirada dele, né? Eu destaquei aqui algo interessante. Olha o que o comentarista nos diz. O projeto de reformas de Ezequias teve sucesso dentro de Judá, porém resultou em desavenças com o rei Sargão II da Assíria, sucessor de Tiglat-Pileser, pois até então as alianças entre Acais e Tiglat-Pileser envolviam os judeus com os cultos pagãos da Assíria. Havia interesses econômicos, políticos e religiosos nessa aliança que Acais, que era rei idólatra, o pai de Ezequias, tá? Fez com a Assíria. Já falamos aqui mais cedo um pouquinho e em outras lives anteriores que Deus não autorizava e não autoriza até o dia de hoje alianças pagãs, tá? O povo santo não deve fazer alianças com reinos e até com pessoas pagãs, tá? Pessoas que não têm comprometimento com os princípios divinos estatuídos na sua santíssima palavra, tá? Então, Deus não tem compromisso com tais pessoas. E olha o que o comentarista diz, ele vai além. Ele diz, com a reforma religiosa de Ezequias e o abandono da idolatria, ó, isso é importante, tá? A principal consequência foi a quebra das relações políticas com o rei que governava naquele período, Sargão II. Tá? Observe que aqui Ezequias pegou mais de um rei, né? De Sargão II veio Salmaneser V, né? Que foi o que destruiu os reinos do norte, tá? E depois dele veio mais outros até que chegou em Senaqueribe, tá? Que foi este indivíduo que perpetrou o cerco a Judá, né? A sitiou, né? E chegando inclusive a tomar algumas cidades, e foi o mesmo cara que enviou cartas desaforadas ao rei Ezequias, tá? Então, meus caros, nós vamos ver, deixa eu ver aqui. Então nós vamos ver aqui exatamente isso, tá? Grande André Bala, meu querido, muito bom dia, meu querido, obrigado aí pela sua presença, paz e harmonia para você também, meu nobre, toda a sua família, né? Tenha aí um excelente domingo, um domingo de paz, um domingo de bênção, de vitória aí, tá? Deus continue abençoando, meu querido, e obrigado mais uma vez pela sua ilustre presença. Então, meus caros, nós vamos ver aqui que certos tipos de aliança, né, não são autorizadas por Deus. Já falei aqui outras vezes que devemos ter cuidado com quem nos associamos. Isso vale para a esfera profissional, isso vale para a esfera sentimental, tá, amorosa inclusive, vale para a esfera também, né, fraternal, né? Nem todo mundo que está do nosso lado é nosso amigo, tá? Vamos ter cuidado, né? Alianças, tá? Aliado não é amigo, tá? Tenha isso em mente. Aliado é só alguém que está ali do seu lado, né? Porque tem interesses comuns, tá? Mas não é teu amigo, não é meu amigo, tá? Amigo está do nosso lado independentemente da nossa utilidade, tá? O verdadeiro amigo fica do nosso lado até mesmo quando a nossa utilidade acaba,
tá? Então, né? Então, meus caros, nós vemos aqui exatamente este trecho, né, que é bem emblemático, né, que está lá, né, no capítulo 19 do segundo livro dos Reis, né, versículos 14 ao 16, e também salta para o 20, versículo 20 e versículo 35, tá? Nós vamos pegar só as últimas referências, tá? Para que vocês possam ver o livramento que o Senhor deu ao seu povo, né? Está aqui, capítulo 19, já achamos ele, né? Diz assim, né? Pegar o 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, tá? Isso, inclusive, está aí na nossa leitura bíblica em classe, tá? Vocês vão ver aí. E o 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, né? Aqui já é a oração dele, né? E nós vamos saltar, né, para o versículo 35, né, que já traz aqui o clímax do livramento, né, que nos diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Alguns já ouvi histórias, né? Pessoas dizendo que, na verdade, o que aconteceu ali foram infestação de ratos que mataram aqueles homens e tal. Mas aqui a Bíblia é categórica em dizer que foi o anjo do Senhor. Este anjo do Senhor aqui foi aquele mesmo anjo, né, que foi responsável pela matança dos primogênitos lá no Egito, lá nos dias de Moisés, quando Deus enviou as pragas, né? E de todas as pragas, a mais letal foi esta, em que Deus enviou o anjo da morte e matou todos os primogênitos, né, lá do Egito. E o primeiro deles foi exatamente o filho de Faraó, que era filho único, né? Enfim, então, meus caros, observem que aqui nós vemos o livramento do Senhor. Este foi o ponto mais alto, inclusive, do reinado de Ezequias. Isto porque Deus era com ele, né? Deus estava ao lado do seu servo, do seu filho, né? E aqui nós vemos o seguinte, né? Que Deus sempre vai livrar o seu povo. Já já a gente retoma isso, tá? Pois bem, né? Mas infelizmente, meus caros, o reinado de Ezequias também teve momentos de pontos baixos. Como assim, irmão? O primeiro deles, né, foi a visita dos espiões babilônicos. E isso está no capítulo de número 20 do segundo livro dos Reis, versículos 12 ao 14, que assim está escrito: naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Pois é, meus caros, aqui essa enfermidade aqui de Ezequias, a qual ele orou pedindo ao Senhor que o restabelecesse, né? E o profeta Isaías, que tinha anunciado que ele ia morrer, depois da oração, ele volta lá, né? Ainda no pátio do palácio, ele volta, que o Senhor fala com ele: vai lá, Isaías, diz a ele que ele vai ter mais 15 anos. Né?
Inclusive, meus caros, só a título de curiosidade, os historiadores dizem que foi no curso desses 15 anos a mais que Deus concedeu ao rei Ezequias que nascera Manassés, que foi considerado, né, um dos piores reis que já passou pelo reino de Judá. Tá? Enfim. Inclusive foi este rei que abandonou o culto ao Senhor e martirizou o profeta Isaías. A história nos conta que ele ordenou a morte de Isaías e Isaías foi cerrado ao meio. Isso, inclusive, nós vamos ver lá, esse episódio de que Isaías foi cerrado ao meio, nós vamos ver, ainda que de forma implícita, citado lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 37. Tá? Pois bem, e aqui o 13. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Né? Abriu a guarda. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram, de Babilônia. Né? Esta passagem também está narrada no livro do profeta Isaías, capítulo 39, versículos 1 a 8. Tá? Não vou ler, porque como a leitura é um pouco extensa, né? E já estamos no horário aí, né? Enfim. E isto, meus caros, por causa deste momento baixo, né? Este momento, né, de vacilo do rei Ezequias, né? Veio a advertência duríssima do profeta Isaías, já aqui nos versículos 15 ao 19. Olha o que diz o trecho. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que precederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Então, meus caros, observem aqui que Ezequias baixou a guarda, né? Os espiões da Babilônia vieram, né? Por quê? A fama do reinado de Ezequias, né, correu o mundo daquela época. Né? E a Babilônia, que naquele contexto ali era um império em ascensão, né? Este mesmo império que tempos depois destruiu a Assíria por completo e a dominou, né? Viria anos mais tarde, né, a levar cativo todo o reino de Judá. Nós já conhecemos a história, já estudamos isso aqui no terceiro trimestre do ano passado, quando nós estudamos, né, o cativeiro do Reino do Sul, que durou 70 anos. Aqui, quando Isaías fala de que os tesouros reais seriam levados para a Babilônia, Isaías já estava vislumbrando aqui aquele episódio que, pouco mais à frente, seria profetizado pelo profeta Jeremias, tá? Que era outro profeta maior, ao lado de Isaías, Ezequiel e posteriormente Daniel. Tá?
Daniel, inclusive, foi um dos que foi levado cativo, que, segundo a história, era de linhagem real. Talvez até fosse um dos descendentes de Ezequias que Isaías cita aqui, né? Então, meus caros, nós vamos observar que a profecia se cumpriu, né? Por quê? Por causa de um descuido do homem de Deus, né? E que lição nós trazemos aqui, né? Agora, já falando aqui, né, nos dias atuais, né? Vamos lá, né? Vamos lá. A primeira lição do dia é: agradar a Deus significa romper com o mundo. Nós vamos ver isso, sabe onde? Vamos aqui rapidinho no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24, tá? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24, tá? Está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon, tá? Isso aqui, lembra que eu falei lá, segura aí esse versículo, né? Versículo 7, né? Lá do segundo livro dos Reis, né? Que versículo é esse, meus caros? A gente vai ver agora, né? Está aqui, ó, segundo livro dos Reis, capítulo, cadê? Aqui, 18. Aqui, versículo 7, ó, 7. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saia. Se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não serviu. Viram? Né? Viram aqui? Ele rompeu relações com o rei da Assíria, né? Vou ler de novo, ó. E se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. A parte final aí do versículo 7 do capítulo 18 do segundo livro dos Reis. E aí a gente chega em Mateus 6, 24, o Senhor Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Porque Ezequias servia a quem? Ao Senhor, ao Deus dos exércitos. Logo, automaticamente, ele desagradou a quem? Ao rei da Assíria, né? Que naquele momento rompeu relações com Israel. E que foi isso, inclusive, que motivou, anos mais tarde, o cerco e a invasão, tá? De Senaqueribe, né? E nós vimos aqui que Deus deu livramento ao povo. Inclusive, a morte de Senaqueribe foi trágica. Ele foi morto à espada pelos próprios filhos, como o profeta Isaías vaticinou, né? Isso está, sabe onde? Isso está lá no livro, cadê? Está no livro dos Reis. Não, está em Crônicas 32, 21. O fim trágico de Senaqueribe. Mas também nós vamos ver o seguinte, meus caros. No livro de Tiago, deixa eu achar aqui rapidinho o livro de Tiago, né? Livro do apóstolo Tiago, tá? Ele vai nos trazer algo bastante interessante, tá? E nós vamos ver aqui, né? Agora, tá? Capítulo de número 4 da Epístola do apóstolo Tiago. Cadê? Achamos. Aqui. Olha o que ele diz aqui. Capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras,
Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, meus caros, olha bem isso aqui, tá? Então, Ezequias fez o certo em romper relações com a Síria, que era um império pagão, tá? Um reino pagão e que não servia a Deus. Ao contrário, prostrava-se diante de outros deuses, tá? A segunda lição do dia de hoje é a importância da preservação dos tesouros de Deus em nós. Isso está em Mateus capítulo de número 7, versículo 6. Tá? Está aqui do lado de Mateus 6, né? Que diz assim, Mateus 7, 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem dareis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Tá? E ainda o capítulo 13, versículos 44 a 46, que está escrito assim, né? Está escrito assim. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Né? Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Viu? E agora nós vamos para Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Tá? Apocalipse 3, 11. Que assim está escrito. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Viram aqui? Né? Cuidado, meus caros. Ezequias cometeu o erro de abrir a porta da sua casa, do seu reino, para os espiões. E viram os tesouros do rei. Tá? E de tempos depois do que aconteceu, quando houve invasão, a primeira coisa que levaram foi os tesouros. Então tenha cuidado, porque há um inimigo enviando espiões para espionar a tua vida, para passar a mão nos teus tesouros, tá? Esse inimigo, esse ladrão é o diabo. Tenham cuidado, vamos ter cuidado. A terceira lição do dia é: Deus sempre livra o povo santo. Isso está no livro dos Salmos, de número 50, verso de número 15. Salmo de número 50, verso de número 15. Já achamos aqui. Está escrito assim: E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Viram? A quarta lição do dia: a necessidade e o dever de entrega total do cristão ao Senhor. Falei aqui que o povo todo se entregou de corpo e alma à adoração ao Senhor, né? Experimentaram um avivamento único. E nós vamos ver aqui que este deve ser o nosso foco, a nossa preocupação. Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ainda, primeiro livro de Tessalonicenses, né? Fica aí logo depois de Colossenses, tá? As cartas de Paulo, capítulo 5, versículo de número 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo,
sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Viram? Então, meus caros, observe bem que o que Deus quer aqui não é só o coração, Ele quer o ser humano por inteiro, espírito, alma e corpo, consagrados ao Senhor. E por último, o Senhor concede grandes líderes ao seu povo. Jeremias, capítulo de número 3, versículo 15. Está escrito assim: E vos darei pastores segundo o meu coração, para que vos apacentem com ciência e com inteligência. E em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 28, está escrito assim. Atos 20, 28. Está escrito assim. Já achamos o livro de Atos, capítulo aqui. Achamos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Viram? Então, meus caros, é o que nós temos para hoje. Né? Passamos aí uns 10 minutos. Né? Por hoje é só. Né? Fica aí a aula de hoje, a lição de hoje. Tá? Se Deus quiser, semana que vem estamos de volta. Né? Vamos preservar aí os nossos tesouros e vamos consagrar nossa vida ao Senhor. Tranquilos? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, tenham um excelente domingo e eu me despeço aqui hoje. Fui!